Salve, salve meus amigos do Execução Fiscal em Curso. 19h47, cravado no relógio, o horário de Brasília, a nossa tradicional conversa do EF 360 sobre os assuntos relevantes, pertinentes, sobre a prática nas execuções fiscais, sobre a defesa, sobre as cobranças tributárias, enfim, um nicho bastante vasto e importante que vem ganhando realmente repercussão, dignidade, especialmente na jurisprudência, e então é a jurisprudência muito do nosso material de trabalho aqui neste nosso curso gratuito EF 360. Então sejam todos muito bem-vindos a mais esta nossa conversa. Hoje é o horário do Brasil, né? Semana passada eu estava em férias, estava viajando, fiquei esperando, era quase meia-noite, estava caindo de sono já, para falarmos sobre a exceção de pré-executividade, suas múltiplas facetas. Eu muito penso sobre ela, a gente trabalhar sobre as exceções de pré-executividade, muito penso sobre elas, e quanto mais eu penso, escrevo, anoto, vou revisitando memórias, vou analisando a jurisprudência e muito especialmente a jurisprudência do nosso glorioso STJ, mas eu percebo que é um instituto muito vasto em termos, tem uma riqueza, né? Uma aplicabilidade muito importante que escapa propriamente, muitas vezes, daqueles limites estreitos impostos pela súmula 393 do STJ, antes que os processualistas nos defenestrem pelas janelas, aqui nos arremessem. Eu quero dizer para nossos amigos tributaristas que a exceção de pré-executividade é um instituto em franco desenvolvimento, conforme eu estou pesquisando aqui, alinhando umas ideias para um livro que pretendo terminar até o final. E a minha filha falou, está terminando, pai, o mês que vem já é, semana que vem já é dezembro. Me falou, agora fui buscar ela na escola. Mês que vem já é dezembro, estamos terminando o ano. Eu quero terminar o livro até o final do nosso ano de 2022 e pensando muito sobre a exceção de pré-executividade, também com base na preparação para as nossas 4 aulas, certo? Estamos com matrículas abertas lá na Tallinn para o curso que eu vou lecionar, um curso de 4 aulas condensadas, muito práticas, sobre a exceção de pré-executividade. E hoje recebi um comentário muito bacana, é legal essa coisa das redes sociais que a gente vai interagindo com o pessoal. E uma seguidora me comentou bem legal, o livro, gostei muito de uma passagem no livro e tal, né, fotografou lá, e eu penso, olha, o que eu comentei para ela, tudo sempre foi pensado, escrito, idealizado, com base na prática, né? Não só com base na minha prática, mas também pensando na prática, interesse, necessidade de vocês, seguidores, alunos, iniciantes, iniciados ou em migração de trabalho, muitas vezes está se iniciando num novo ramo, né? Trocando ou de cargo, ou enfim, buscando se especializar no tributário, enfim, que são as diferentes vertentes aí, profissionais, né? Temos alunos lá no TAR que são procuradores fazendários, enfim, servidores públicos, temos advogados privados, temos servidores da justiça também. Então, todo mundo está tentando buscar esses conhecimentos, então fico muito feliz do interesse de vocês, e neste curso de 4 aulas também sempre pensado tudo com a prática. Eu gosto de falar sobre outros assuntos que eu reservo então para outros ambientes, digamos, mais acadêmicos, né? Que a gente pode trocar ideias, enfim, repercussões, trocar conhecimentos com relação a coisas mais teóricas, né? Conflitos assim que me angustiam, mas aqui o nosso foco é realmente a prática. E essas 4 aulas que eu estou preparando são baseadas fundamentalmente na prática das execuções fiscais, sempre iluminado pela jurisprudência, né? Todo esse conteúdo iluminado pela jurisprudência, muito especialmente do STJ, como sempre. Thiago, como é que vai ser isso aí? Por que, né? Por que essas 4 aulas? Eu sempre penso, né, os nossos conteúdos com uma espécie de vários pés, tripés, enfim, 4 pés, às vezes são 5 pés, mas pilares, né, colunas vertebrais que podem nos ajudar a, digamos assim, didaticamente absorver, construir conhecimento, né, realmente desenvolver as ideias. E aí a gente faz didaticamente uma separação dos conteúdos. Eu desenvolver, né, a pedido lá da Tallinn, as 4 aulas com essa ideia de condensar, né, nessas aulas. E o livro vai ter coisas mais teóricas, vai ter mais coisa mais histórica, mas nas aulas serão
conteúdos mais práticos. E por que as 4 aulas? Porque eu separei e eu também vou assim sedimentando, condensando os conhecimentos, condensando as situações, condensando, né, os julgados, enfim, como a jurisprudência vai tratando das coisas, condensando num primeiro pilar que eu denomino pilar do rito da execução fiscal. Ah, Thiago, então vai trabalhar lá penhora, citação, né, de decisões, questões incidentes. Sim, tudo isso está dentro do rito da execução, mas não é somente isso. Neste pilar, nesta coluna, né, nesta espinha dorsal do rito, eu coloco lá, por exemplo, o estudo do título executivo, as prerrogativas do exequente, também questões da penhora, substituição, reavaliação, nulidades, quando se faz, quais são os tipos de penhora, quais são as medidas constritivas eventualmente utilizáveis e quais são os parâmetros que a jurisprudência, muito especialmente do STJ, nos apresenta como guias, né? Atualizando propriamente a interpretação desta lei, que já tem 42 anos, a nossa lei das execuções fiscais. Então, o rito da execução, eu considero assim, percorrendo aquela vida do crédito tributário. Desde lá, claro, também tem um pouco de crédito não tributário, mas a ideia central é do tributário. Então vai ser toda a ideia do nascimento do crédito tributário, como é que isso se dá, eventualmente tem, né, e o STJ vem acolhendo exceções de pré-executividade para assentar a nulidade da CDA, quando esta nulidade ela é uma decorrência de um erro pretérito, seja da administração, seja por ter sido abreviado devido ao procedimento administrativo no qual se espera seja constituído o crédito tributário com um devido processo, certo? Com o cuidado da notificação do contribuinte acerca de toda a matéria tributável, a condução desta apuração do crédito tributário. Então, o STJ vem abrindo essa possibilidade de pronúncia de nulidade do título executivo quando é uma nulidade decorrente de um vício anterior que, claro, contamina em sequência todos os atos posteriores, contamina o título, vai contaminar também a própria execução. Então, a gente não vai analisar simplesmente a inicial, a CDA, mas a gente vai tentar ver quando tem alguma mácula e quando o STJ não admite seja discutida essa eventual mácula. Por exemplo, ainda não está consolidado na jurisprudência do STJ, mas o nosso TRF da 4ª Região já vem dizendo que não é possível se pronunciar em eventual nulidade da CDA ou, pior ainda, não é possível decotar do montante da execução valores, por exemplo, de PIS e COFINS sobre o valor lá de ICMS, foi lá INSS. ICMS destacado das notas fiscais e faturas, tema 69 da tese do século lá do Supremo. O Supremo mandou afastar, então, o ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS a partir de 2017. Se tivermos uma CDA de PIS e COFINS posterior a 2017 e a contribuinte também é contribuinte do ICMS, recebe, paga ICMS, recebe créditos, né? E repassa, enfim, ao ente tributante estadual. Daí que tem um excesso de execução. O que o nosso tribunal está dizendo? Na omissão ainda do STJ. Não é possível rescindirmos esse título executivo para decotarmos eventual excesso. Em outras circunstâncias, é sim possível. Então, nós temos um estudo do título executivo do próprio valor da execução. Como eu disse, medidas constritivas, como se dá a citação no devido processo legal, conforme, né, a lei determina na interpretação que o STJ lhe dá. Então são vários incidentes, várias pequenas questõezinhas que vão se apresentando neste tema que eu digo que é o rito da execução fiscal. E eu estudando, né, pensando, fui revisar o livro também, ou de comentários, vou pegar ele aqui, não deixei ele pronto, mas o meu livro de comentários da lei de execuções,
fui dar uma revisadinha e vi que tem muita coisa. É engraçado isso, a gente vai estudando, isso é legal de dar aula, né? A gente mais aprende do que ensina em algumas situações. E aí então eu estava revisando o livro e pensando assim, olha, essa situação que o STJ diz, por exemplo, como eu faço bloqueio de valores via Sysbajude, antigo Bacenjude, Sysbajude, como eu faço isso? Né? Se eventualmente houver um desvio, algum assodamento, né? Ou alguma constrição de valor impenhorável, isso tudo pode ser instrumentalizado via exceção de pré-executividade. Né? É possível nós discutirmos vários aspectos atinentes à constrição, também assim com relação à citação, também assim como eu disse com relação ao título e por aí vai, através da exceção de pré-executividade. Então, parece ser assim um estudo da exceção de pré-executividade como um meio para o próprio estudo da execução fiscal e desse direito tributário peculiar, que é o direito tributário aplicando as coisas na prática, né? Então, é bem interessante, me dei conta disso hoje, assim, muito, né, do que a gente até ensina e os outros professores lá no TAR, aquilo tudo é colocado em movimento, né, através dessas manifestações na execução e muito especialmente do nosso executado. Então tem todas essas situações que serão tratadas na primeira aula. Gente, na segunda aula, nós vamos tratar da corresponsabilidade, do redirecionamento, dos sucessores, situações de corresponsabilização de terceiros na execução fiscal. Vai ser um desafio, né? Dar responsabilidade tributária numa aula de 1 hora. Vai ser, assim, bastante conteúdo, tá? Vai ser bastante conteúdo, claro, vai ter bastante espaço para perguntas no final. Né? Acho que as perguntas também servem para... todos se aproveitam, né, das perguntas. Né? Então, sempre lembro, o ministro Teori foi um exímio processualista, né? E foi meu professor na graduação. E ele estava escrevendo um livro de comentários também ao CPC. E uma colega minha ficava perguntando umas coisas, ele era professor de execução. E aí ficava perguntando, e ele disse, olha, ele colocava assim, eu nunca tinha pensado nisso, né? Me lembro como se fosse, ela é promotora hoje. Eu nunca tinha pensado nisso, né? Então é legal que a gente vai se dando conta, né? A partir dos questionamentos, das perguntas, a gente vai deparando e isso vai aproveitar a todos os demais. Então vai ter um espaço rico para perguntas, mas o redirecionamento e a responsabilidade é um tema muito importante. Já se escreveu um rio de tinta a este propósito. Não é o nosso foco é o estudo da prática. Né? Hoje mesmo deparei com uma situação redirecionamento em face do espólio. O que o STJ entende? Né? O STJ entende que é possível o redirecionamento em face do espólio, está expressamente admitido pela nossa lei de execuções no artigo 4º, desde que este contribuinte, este executado, tenha sido citado, claro, em vida, né? Ainda que por edital, mas ele tem que ter sido citado, né, em vida. E aí não é possível, então, de outro lado, este redirecionamento em fase de espólio, caso a execução seja proposta depois do falecimento, em face do nome do próprio devedor falecido, né? Ou ele não tenha sido citado antes do pedido de redirecionamento. Então o que acontece? São situações que, em inúmeros casos, elas afloram a partir de manifestação ou do espólio através do seu inventariante, ou através dos eventuais sucessores daquele finado, certo? Daquele executado falecido. Tiago, isso aí é matéria de fato. Verdade, isso aí falecimento é um fato, né? O óbito é um fato jurídico que a lei atribui consequências jurídicas. Bom, então este fato, e olha só que legal, ó, o juiz não tem como adivinhar, né, um falecimento, ele não vai, isso muitas vezes não está retratado no processo. Então vem um terceiro e a própria lei de execuções admite isso. Pouquíssima gente sabe e é até pouco utilizado. O parágrafo único do artigo 3º da nossa lei de execuções expressamente admite que terceiro interessado a quem aproveite uma prova faça a prova contra a execução fiscal.
contra a exigibilidade do crédito, porque é uma presunção relativa, admite prova em contrário. Então olha só que interessante, só para dar um exemplinho, né? Se um sucessor nem teve inventário, por exemplo, né, ele pode fazer a demonstração, olha, o finado faleceu sem deixar bens, ele faleceu antes do ajuizamento da execução, e isso, na jurisprudência do STJ, determina a baixa do processo para que outra execução seja, nas palavras, eu achei um julgado bem interessante hoje do ministro Herman Benjamin, para que a execução seja corretamente proposta em face do espólio. Enfim, é uma questão que a gente poderia discutir em termos teóricos, não é o nosso alvo aqui. Por quê? Porque a gente precisa saber a prática e como o STJ orienta a condução. Não adianta a gente ficar discutindo aqui quando o STJ já sedimentou essa questão. Bom, então esse é um exemplo de como este tripé da responsabilidade é tão importante, né? É um assunto riquíssimo, né? Um dos principais assuntos do direito tributário, e como esse assunto muitas vezes aflora através da exceção de pré-executividade. Isso continua com outras situações de responsabilização de terceiros, do sócio, claro, vocês têm interesse em saber mais sobre isso, as situações de dissolução irregular, quando é possível solidarização, o que o STJ, o que o Supremo já disseram a respeito da eventual solidarização, né, de terceiros, a corresponsabilização para se atingir patrimônio de terceiros. Então tem toda essa temática, vai ser uma aula dedicada a este assunto muito vasto e rico, cheio de nuances assim, então é bem legal trabalhar isso aí com vocês. Um assunto, claro, a responsabilidade é um assunto super importante, mas outro assunto que é talvez o meu preferido, né? O meu preferido é trabalhar a prescrição tributária. A prescrição, claro, em matéria de execução fiscal é muito importante, tem muito conteúdo produzido aqui no meu perfil sobre a prescrição tributária, prescrição intercorrente, e aí a gente vai lembrar situações que vão lá desde a constituição do crédito, no processo administrativo, como funciona a prescrição até o ajuizamento, como funciona a prescrição, por exemplo, em havendo parcelamento. A gente vai lembrar da súmula 208 do TFR. A gente vai contar a partir da rescisão do parcelamento. Num outro curso que eu dei, uma aluna pegou essa dica muito simples. Súmula 218 foi olhar, né, como ela é aplicada, e é um entendimento ainda válido hoje. Súmula 218 vai contar a prescrição desde a rescisão do parcelamento, desde o inadimplemento do parcelamento, aquele inadimplemento que determina a rescisão do acordo. E a partir daí vão ser 5 anos que até ou outra situação de interrupção, eventual outro parcelamento, ou até o ajuizamento da execução. Ela pegou essa dica aqui, foi uma dica matadora, e assim, jurisprudência, né? Bastante clara, já consolidada, né, há de décadas e que continua válida, inclusive, sob a égide do STJ. Então, temos todas as situações da prescrição, desde o crédito até o ajuizamento e a dita prescrição intercorrente. E a gente estuda essas situações porque isso aí é uma dinâmica, né, uma coisa viva. A gente abre o processo, tem múltiplos fatos, a gente precisa saber. O operador jurídico, ele é um artífice, ele tem que ir lá saber pensar a informação correta, né? A gente faz isso, eu faço até tabelinha nas minhas sentenças muitas vezes, porque são tantas informações, tem que saber quais são aquelas realmente determinantes que mudam o jogo, né? De acordo com que o STJ, a gente poderia discutir, isso aqui está errado, porque o CTN diz que é o despacho do juiz que determina a interrupção da prescrição, né? E aí o STJ diz, olha, esse despacho retroage à data do ajuizamento da execução fiscal. E aí, Thiago, mas não precisa lei complementar para tratar de prescrição tributária? Sim, precisa, nossa Constituição assim exige. Por que o STJ disse aí? Bom, é uma coisa que a gente tem que perguntar para o STJ, né? Mas o fato é que está posto isso em repetitivo, não adianta chorar sobre esse leite derramado, a gente tem que contar, né, a partir dos marcos que o STJ fixou. É a partir, então, do ajuizamento na prática. E a partir daí nós vamos considerar os marcos eleitos pelo STJ no RESP repetitivo 1.340.553. Por exemplo, até a citação.
Tiago, mas não é o despacho? Pois é o despacho, mas o STJ também disse que a citação interrompe, ou a efetiva penhora. Tiago, eu estou lendo no 174 CTN, não tem efetiva penhora como causa interruptiva da prescrição. Realmente não tem lá. E o STJ determina que a efetiva constrição interrompe a prescrição intercorrente, certo? Então são situações que a gente precisa saber buscar no processo para saber analisar exatamente o que acontece a respeito da prescrição intercorrente. Aí vai ter múltiplas situações que interrompem, situações que não interrompem, né? Como eu disse, são muitos fatos, a gente tem que saber escolher dentro do processo, saber verificar quais são, né, essas situações. E por fim, mas não menos importante, é a situação, né, da condenação do exequente em honorários quando eventualmente acolhida a exceção de pré-executividade. Nós temos vários repetitivos do STJ a este propósito. Quando, né, na aula que foi de ontem, né, tá gravado, inclusive para quem quiser assistir, tem um destaque ali, eu coloquei o link da aula, tá disponível ainda para vocês assistirem por mais alguns dias, tá? Não vai ficar tempo demais disponível, mas nessa aula eu coloquei os repetitivos do STJ a respeito da condenação em honorários. Então nós temos vários repetitivos a este propósito, mas nós temos jurisprudência que também do STJ, mas dos tribunais de apelação, digamos assim, uma jurisprudência casuística, porque o STJ não analisa fatos, ele não analisa provas, ele analisa as teses, né? Ele analisa como se fosse uma hipótese, né? Trabalha isso, aprendi isso com o meu amigo Giovanni, né? O Giovanni, que é especialista em recurso especial, nos deu uma aula lá no TAR e ensinou toda essa situação das teses. O STJ julga a tese, quando essa tese se aplica ou não, como foi na prescrição intercorrente. O STJ também analisa as coisas de uma forma mais abstrata, também a propósito dos honorários. E a jurisprudência mais casuística, que vai nos fatos, é a dos tribunais de apelação. Aqui também o nosso Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Tem muita casuística a respeito da condenação do exequente em honorários. Nós temos entendimentos que vêm desde o tempo do TFR, passam pela jurisprudência do STJ, e isso continua válido, e a gente precisa conhecer. Eu, como juiz, preciso saber aplicar estes predicados, né, essas teses jurisprudenciais, algumas vinculantes, outras majoritárias na jurisprudência, para poder arbitrar honorários em reconhecimento de eventual invalidade de um redirecionamento, em reconhecimento de uma necessidade de exclusão de parte do valor da execução e também nas situações de extinção da própria execução fiscal, porque não raro a execução é extinta através da exceção de pré-executividade. Nós temos súmula do STJ tratando a 153 do STJ, tratando exatamente dessa situação. Extinção da execução fiscal quando o exequente desiste do processo, cancela a CDA à vista de uma manifestação defensiva. Então, o contribuinte falar, não, isso aqui está pago, isso aqui está prescrito, isso aqui tem uma outra decisão judicial desfavorável contra o fisco, né? Tem outras situações que impedem o ajuizamento dessa execução. E aí o fisco vai lá, puxa vida, me passei aqui, me errei. Vai lá e cancela a CDA. O que o STJ diz? Súmula 153. Eu até fiz um post a esse respeito um tempo atrás e disse que era uma das súmulas mais importantes realmente, porque ela mitigou a interpretação do artigo 26 da nossa lei de execuções para que então fosse condenado o exequente em honorários, ainda que ele tivesse cancelado a CDA, então reconhecida de uma certa maneira a procedência das alegações defensivas. Então tem muito assunto para a gente tratar a respeito da exceção de pré-executividade dentro desses 4, digamos, pilares fundamentais, assim, condensadas as informações de forma meramente didática, porque facilita tanto para passar, tanto para absorver, quanto para a gente poder conversar, dialogar, fazer perguntas, né? E tentar construir conhecimento, porque, encerrando a nossa conversa, uma vez lá na graduação, lembro, faz bastante tempo, mas eu ainda lembro, uma professora minha disse o seguinte,
ela era civilista. Não existe conhecimento aprendido. O que existe é conhecimento conquistado. A gente precisa conquistar o conhecimento, precisa pensar, precisa, né, fazer as coisas com a sua própria lógica em algumas situações, fazendo associações, e isso então constrói o nosso conhecimento. O meu papel aqui não é exatamente apenas o de professor, mas de facilitar essa catálise, né, desses elementos para que você tenha os seus próprios conhecimentos práticos que vão fazer a diferença no seu cotidiano. Esta é a nossa missão por aqui. Eu quero agradecer a companhia de todos vocês. Deixa eu ver se tem alguma perguntinha, que hoje eu falei um pouco rápido, né? Tem minha aula de tênis daqui a pouquinho. Fechar aqui as minhas anotações. Acho que não tinha perguntinhas. Então, eu quero encerrar nossa conversa por aqui, agradecer a companhia de todos vocês. E aí, quem tiver interesse, confere lá na página da Tiling os demais detalhes aí sobre as nossas aulas, né? E do nosso curso vão ser sempre pela noite, vai ter o link para você assistir depois, enfim. Hoje me perguntaram, o curso vale 1 ano, né? Tem 1 ano para assistir todo esse conteúdo, tá bom? Pessoal, muito obrigado, um forte abraço e até a próxima.